Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus da cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar aonde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Epifania do Senhor. A palavra Epifania vem do grego, que significa manifestação. Então, na festa de hoje, nós exaltamos este Deus que se manifesta no nosso meio. E desde a festa do Natal, nós estamos neste espírito. Porque como Deus se manifesta no nosso meio? Assumindo a nossa condição e se fazendo gente como nós. No mistério do presépio, nós encontramos um menino que tem o nosso rosto. Nós encontramos um Deus que assume a nossa humanidade, para que nós experimentássemos a glória última da manifestação de Deus em nós também. E a pedagogia do Evangelho de hoje vai nos propor um caminho de qual é a resposta que Deus merece, em primeiro lugar, e que Deus espera diante desta grande obra de amor que Ele faz, que é assumir a nossa condição humana para nos dar a salvação de Deus.
E hoje o Evangelho nos coloca três figuras que são muito conhecidas, principalmente pela nossa tradição de fé popular, os chamados magos, magos do Oriente, que depois a própria tradição popular deu a eles o título de reis, né? Que hoje no nosso meio é conhecido como os reis magos. Então, antes de nós entrarmos no texto, nós precisamos compreender quem eram os magos. Então, de acordo com a tradição, provavelmente os magos pertenciam à classe sacerdotal do povo persa, da cultura persa. Logo, pertencia a um povo pagão. Não era da tradição de Israel, não pertencia ao povo do Antigo Testamento, era um povo, os magos pertenciam a um povo que era de uma cultura pagã, que não cultuava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que não adorava o verdadeiro Deus. E por que estes serão, depois dos pastores, os primeiros a irem adorar Jesus? Para reforçar o que nós acabamos de ouvir na segunda leitura de hoje, que Jesus não veio para salvar somente os judeus, que Jesus não veio somente para o povo de Israel, para o povo da antiga aliança, mas ele veio para salvar todos os povos. E o mais grave foi que os destinatários da salvação, que eram os israelitas, não acolheram a salvação em Cristo, e os primeiros a irem adorar o Senhor são os povos pagãos que adoravam os falsos deuses. E qual é o ensinamento primeiro que o Evangelho de hoje pode nos oferecer? Muitas vezes não aproveitamos a graça da oportunidade que o Senhor nos oferece. Desperdiçamos, jogamos no lixo, desconsideramos. E hoje este Evangelho precisa nos exortar. Nós também somos destinatários desta salvação de Deus. Só que diante desta graça que o Senhor tem para nos oferecer, muitos de nós a desconsideramos, jogamos no lixo e fazemos de conta como se ela não existisse na nossa vida. E hoje o Evangelho vem para nos reforçar isto. Então, o primeiro elemento dos reis magos e o confronto com a nossa realidade. Segundo elemento, por pertencerem à classe sacerdotal persa, os magos eram místicos. Eles também eram responsáveis pelo cuidado da religião persa, que era politeísta, vinculada ao movimento dos astros. Então, alguns autores vão dizer que os magos eram também astrólogos. Uma religião que se permite ser conduzido através do movimento dos astros, que estão no nosso universo. E um outro elemento importante também que diz respeito aos magos, é que eles eram sábios, eles tinham conhecimento da filosofia. Então aqui nós podemos elencar duas características deles. Primeiro, a astrologia, o vínculo à religião, direcionada pela movimentação dos astros. E depois o outro elemento, a sabedoria, a filosofia. Eram homens possuidores de uma sabedoria filosófica, podemos assim dizer. E por que é importante nós ressaltarmos estas duas características dos magos do Oriente? Porque aqui nós também encontramos dois riscos
que podem nos impedir de adorar a Jesus. O primeiro risco: as falsas crenças, as superstições que muitos de nós temos. Porque, Padre, se eu não colocar o galho de arruda atrás da minha orelha, Padre do céu, o quebranto que está comigo não sai. E para o senhor ver, Padre, que é tão verdade, porque quando eu pego o galho de arruda lá no pé, coloco atrás da minha orelha, logo, logo ele murcha, Padre. É os maloiados que tem comigo. Aí eu sempre digo, ô anta batizada, qualquer galho de planta, nesse calor, que você tira ele do pé e coloca ele em qualquer lugar, não precisa ser só atrás de sua orelha não, ele vai murchar por si só. Não é o quebranto e o maloiado, é o processo da natureza. Qualquer galho de planta que se tira do pé, nesse calor, murcha. Mas as nossas superstições, os nossos apegos a esse tipo de tradição, porque veio da minha avó, Padre, porque lá em casa todo mundo faz, porque eu nasci, aprendi, fui criada assim, Padre. Os riscos que nós corremos de nos apegarmos a superstições e substituí-las pela verdadeira adoração que cada um de nós devemos dar a Deus, nos prostrando diante de Jesus. Eu ouço muitos comentários do povo dizendo assim: eu sempre compro o jornal daqui, por duas coisas, para tirar o selim, para eu ganhar os pratos e os copos, e depois para ver o que vai dizer do meu signo. Quantas pessoas não se permitem ser orientadas pela palavra? De repente vem até a missa todo domingo, ouve o evangelho, mas depois o que vai direcionar a vida dela não é o evangelho, não é a palavra, mas é a bobagem que ela leu no jornal daqui, do que diz respeito ao signo dela. Os riscos que corremos de colocar essas tranqueiras na nossa vida, que nos impedem de adorar a Jesus. Astrologia, né? Aí muitos, eu tenho que ir lá na fulana para benzer, mas eu tenho que ir ali para ver se joga os búzios, vem na missa, e depois vai lá no centro espírita receber passe, aí depois encontra um João de Deus da vida, e fica reclamando da história. Bem feito para você, porque se estivesse escutando a palavra, se estivesse sendo orientado pelo evangelho, não iria acontecer isso na sua vida. Primeiro risco. Segundo risco: eram homens possuidores de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma filosofia. E muitas vezes o conhecimento pode se tornar também uma barreira que nos impedem de adorar o verdadeiro Deus. Lidando no ambiente da universidade, dos estudos, quantas pessoas eu já encontrei, que eram pessoas de fé, pessoas que fizeram uma experiência com Cristo na sua história, mas que depois que entraram na universidade, que fizeram seu mestrado, seu doutorado, se permitiram ser iluminados, não pela luz do evangelho, mas pela luz da ciência, disseram: religião é apenas uma forma de dominar e torturar as pessoas, e eu não preciso disso, porque o meu conhecimento me basta. Quantas filosofias vão sendo enfiadas na vida das pessoas goela abaixo, e elas vão assumindo isso como centro da sua vida, dizendo que agora não precisa de Cristo, que agora não precisa da palavra de Deus, que agora não precisa da igreja, que agora não precisa mais dos sacramentos, porque a minha filosofia de vida me basta. Outro risco que nos impedem de adorar a Jesus. E é interessante
que o movimento do evangelho de hoje nos falam destes 3 homens simbolizados na figura dos magos, que estavam ligados à astrologia, às superstições, ao politeísmo, da adoração a vários deuses, que estavam ligados à filosofia e à sabedoria. E aí nós poderíamos perguntar: mas padre, por que eles foram os primeiros adoradores de Jesus lá no presépio da Gruta de Belém? Porque todo o universo, porque os astros não devem se tornar deuses por si só, mas os astros que são criados pelo próprio Deus, no contexto do universo, precisam nos remeter a Jesus. O conhecimento, a capacidade intelectiva que nós temos, o homem e a mulher são os únicos seres criados por Deus, com a capacidade de pensar, de raciocinar, de conhecer, e isso é maravilhoso. Mas o universo, os astros criados por Deus, e o conhecimento que Ele nos deu a possibilidade, precisam nos colocar numa esteira, num caminho, num itinerário, numa caminhada, que nos leve a Ele lá no presépio. Nós não podemos permitir com que estes elementos se tornem um risco, que ocupem o lugar do verdadeiro Deus, o lugar de Jesus. Onde? Nas nossas vidas. Vai dizer a tradição também, que os 3 reis tinham idades diferentes, os magos. Um era bem jovenzinho, o outro era adulto, e o outro já era ancião, já era idoso. Por que a tradição nos pontua isso sobre os 3 magos? Para nos ensinar que, independente da nossa fase de vida, da nossa história ou da nossa idade, sempre é momento propício para que nós conheçamos a Cristo e possamos nos abrir à ação dele. Então, se você faz a experiência de Cristo na sua vida, do amor dele, e o adora na sua juventude, maravilhoso, que lindo, você vai ter muito mais tempo com Jesus. Mas pode ser que a sua conversão vai acontecer já na idade adulta. Quantos vão fazer a catequese para receber os sacramentos depois que já são adultos, e se abrindo a Cristo, Cristo entra e faz a diferença na sua vida? Olha que beleza! Na sua fase adulta você deu a possibilidade a Cristo de fazer a diferença na sua vida. Mas pode ser que, diante da sua dureza de cabeça e de coração, você vai se abrir a Cristo só na idade da velhice. Mas para Cristo não importa se é jovem, se é adulto ou se é ancião. O que para Cristo importa é a possibilidade que cada um pode dar a Ele na acolhida do dom maior que Ele quer te oferecer, a salvação que vem de Deus. A única finalidade de Jesus se fazer gente como nós e assumir a nossa condição é para que um dia, através dele, nós recebêssemos a salvação que vem de Deus. E os magos do Oriente, sendo um povo pertencente ao paganismo, às filosofias de vida, vão inaugurar para nós um novo caminho, porque eles saíram do Oriente e foram caminhando, chegaram a Jerusalém, porque imaginavam que em Jerusalém estaria o rei dos judeus. E chegando no palácio de Herodes, eles vão perguntar: viemos adorá-lo, o rei que nasceu, o rei dos judeus. Fomos guiados pela estrela do Oriente
aonde ele está? É muito interessante a bússola que os magos terão para chegar até Jesus. Disse o Evangelho que foi uma estrela. Não sei se vocês sabem, mas a estrela, ela tem uma vida útil. Ela ilumina, né, aquele pinguinho, aquele pontinho no céu, que ilumina a constelação, principalmente no período da noite. Então, quando o céu está estrelado, o céu fica belíssimo. Mas, com o passar do tempo, aquela estrela cai. Ela perde a sua força, ela perde a sua luz e ela some no universo. Aqui é interessante nós percebermos este sinal. Uma estrela que guia os magos até Jesus. E o que este símbolo, o que este sinal nos ensina? Que não é a estrela que rege o menino, que diz aonde o menino está, mas é o menino que se torna depois o Senhor do universo, que rege os astros e, consequentemente, as estrelas. Não devemos ter uma vida que se torna regida pelos astros, como se os astros tivessem o poder por si só. Mas na verdade, na grande órbita do universo, criado pela mão de Deus, é o próprio Deus que tem o poder de reger o universo e de utilizar de elementos do universo para mostrar aonde ele está. Foi isso que aconteceu com os magos do Oriente. O Senhor utilizou de um sinal do nosso universo, a estrela, para apontar a eles aonde eles deveriam ir para viver a verdadeira adoração, para prestar o verdadeiro culto a Deus e para acolherem o grande presente que Deus tinha preparado para eles. E neste meio de campo, entre a saída do Oriente até a chegada em Belém, eles passam por Jerusalém. E vão onde? No palácio de Herodes. Imaginavam que o rei dos judeus tivesse nascido onde? No palácio real. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, eles deixaram Herodes muito encucado, porque na verdade o rei que eles vieram adorá-lo não estava no palácio de Jerusalém juntamente com Herodes. E Herodes manda chamar a sua assessoria, podemos dizer assim. Mandou chamar os sacerdotes, os anciãos, e perguntou para eles, porque eles eram homens conhecedores da palavra do Antigo Testamento. E Herodes vai perguntar: olha, aonde deveria nascer o rei dos judeus? E aí eles, que eram conhecedores da palavra, vão responder a Herodes: olha, de acordo com o profeta do Antigo Testamento, o rei deveria nascer em Belém, na Judéia, pois assim estava escrito pelo profeta. E aí eles vão citar este trecho que nós podemos encontrar lá no profeta Miqueias, por exemplo. Com isso, Herodes se incomoda, porque ele via em Jesus um risco, que poderia ser um rei que tomaria o seu trono, que tomaria o seu lugar. E como que nós podemos confrontar este incômodo de Herodes com o nosso tempo, com o nosso dia atual? Muitos de nós vemos em Jesus um incômodo. Muitos de nós olhamos Jesus com um olhar de desconfiança, porque nós pensamos que Ele pode nos dar algum tipo de prejuízo. E se Ele vai me dar prejuízo, eu desconfio dEle. Eu até falo que gosto dEle, mas eu tenho um distanciamento.
Foi esta a conduta de Herodes. Não, mas a partir do momento que vocês souberem aonde ele está, nos avise, vem cá me contar, porque eu também quero ir adorá-lo. Mentira! Herodes não queria adorar o menino. Herodes queria saber aonde estava o menino para mandar matá-lo, porque ele poderia ser um risco para ele, poderia tomar o trono dele. E sendo um risco, ele desconfia, ele se distancia, e ele não tem a atitude dos magos, que foi de adorar. E hoje eu quero dizer a todos vocês, aqueles que ainda não têm um hábito de adoração a Jesus, significa que prevalece no seu coração e na sua vida uma desconfiança de um prejuízo que Jesus pode te dar, ou de um risco que Ele pode causar na sua vida, e diante do risco e do prejuízo, eu me distancio e eu não sou capaz de adorá-lo. E eu fico observando isso muito aqui na paróquia, nos nossos momentos de adoração, quando a gente tem a missa da família, outros momentos que Jesus está aqui, para que nós o adoremos. Quantos do mundo da lua, como se estivesse na rua da feira, não faz a mínima diferença do que está acontecendo. Então isto é sinal que nos provoca a uma reflexão e a uma mudança de atitude. Quantas vezes nós chegamos na igreja e ficamos aqui batendo papo, e não somos capazes de ir lá fazer um momento de adoração a Jesus na Eucaristia, que está vivo, nos esperando. Então, não permitir com que a desconfiança de Herodes, com que a incredulidade de Herodes, e com que a ameaça com que Herodes imaginava que Jesus poderia fazer com ele, domine o nosso coração e nos impeça de adorar o Senhor como Ele merece ser adorado. Depois, o Evangelho de hoje vai nos trazer um outro elemento muito interessante. Pegue aí o seu folheto. O versículo 11. Olha o que está escrito no versículo 11. Vamos ler juntos o versículo 11? Acharam aí? Vamos ler juntos? Sim. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Nós vamos dividir esse versículo 11 em duas partes, para compreensão. A primeira parte: depois de saírem do Oriente, foram conduzidos pela estrela, chegaram a Jerusalém, tiveram esse episódio com Herodes. O menino não estava lá, eles continuaram a sua caminhada e chegaram ao seu destino final, Belém, aonde estava Jesus, lá no curralzinho do presépio. Quando eles entraram, a primeira atitude deles foi de se ajoelhar. Vocês prestaram atenção nisso? Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele. Foi esta a atitude. Vendo o menino com a sua mãe, eles chegaram e se ajoelharam diante do menino. Por que o Evangelho nos situa esta posição física do se ajoelhar? Porque ela está imbuída de um significado teológico. A adoração pertence somente a Deus.
E a forma que nós encontramos de manifestar a nossa adesão e a nossa adoração a Deus diz respeito também ao nosso posicionamento corporal. Então, ajoelhar é uma atitude, em primeiro lugar, de rebaixamento, porque se eu estou em pé, estou alto. Se eu me ajoelho, o que acontece? Eu abaixo. Então, o primeiro movimento que o encontro com Cristo provoca na nossa vida é um rebaixamento. Por isso que João Batista no advento, como a voz que grita no deserto, disse: rebaixai as vossas montanhas e as vossas colinas. O movimento que Jesus causa em nós, a partir do momento que nós o encontramos e que nós o adoramos, é de rebaixar tudo aquilo que é alto demais dentro de nós e que nos impede de adorá-lo. O meu orgulho, a minha prepotência, a minha autossuficiência, o meu temperamento difícil, a minha confiança nos meus bens materiais que se tornam a minha segurança. Então, o movimento que esta festa precisa causar em você hoje é um movimento de se inclinar, de se ajoelhar, de se rebaixar. Porque é neste movimento do rebaixamento, do se ajoelhar, que Deus realiza em nós o movimento da elevação. A partir do momento que eu me prostro, que eu me rebaixo, que eu adoro o Senhor, que eu me prostro na presença dEle, Ele faz em mim uma obra nova, e esta obra nova que me eleva, mas a mão que me eleva não é a minha, a mão que me eleva é a mão do Senhor. Se você olhar a imagem do menino Jesus no presépio, eu vou pegar para mostrar para vocês, porque tem muitos que são incrédulos, como Tomé, se não vê, não crê. Então, olhe aqui, como está a mão do menino? Que jeito que está? Fechada ou aberta? Aberta. Por que a mão do menino está aberta? Porque a função dele como Deus é de segurar na sua. Quando você se inclina, quando você se rebaixa, quando você se ajoelha para adorá-lo, Ele toma a sua mão e é Ele que te eleva. É esse o movimento que a festa de hoje precisa provocar em nós. E eu fico vendo aqui na paróquia, na hora da consagração, tantas pessoas que não se movem para se ajoelhar na presença do Senhor. Então, se eu tenho um problema no joelho, se eu já sou idoso, se eu não consigo andar, não há problemas. Mas se eu sou saudável, igual um coco da Bahia, não tem por que não se ajoelhar diante do Senhor. E eu sempre gosto de dizer que quem não se inclina diante de Jesus para adorá-lo, que quem não se ajoelha, que quem não se prostra diante dele para a verdadeira adoração, vai se prostrar diante da cachaça no boteco. Como é que fica o bebum no boteco, gente? Ele fica em pé? Não, ele fica caído onde? No chão. Porque se eu não me rebaixo, se eu não me ajoelho diante do Senhor, o mundo está cheio de propostas aí indecentes e destruidoras, que vão me derrubar, que vão me jogar no chão. Então é muito melhor eu me ajoelhar, eu me prostrar diante do Senhor para adorá-lo, porque é Ele que me levanta, é Ele que me eleva, é Ele que me fortalece, é Ele que me dá a graça da salvação, do que eu viver como um caído, jogado por este mundo, seja pela cachaça, seja pelas drogas, seja pela comida, seja por tantas coisas que nós poderíamos citar.
Então a atitude dos magos foram de se ajoelharem diante de Jesus para adorar. E o que significa a adoração, minha gente? A adoração significa reconhecer quem é Ele e o que Ele pode fazer em mim. Eu reconheço. Os magos que eram pagãos, que viviam regidos pela astrologia, se converteram naquele momento. Eles deixaram de ser magos para se tornarem cristãos. Porque a partir daquele momento que eles se ajoelham, que eles se prostram diante de Jesus, Jesus entra na vida deles. Jesus faz uma obra nova nos seus corações. Jesus os toma pela mão e muda o caminho, muda a vida, muda a história daqueles homens, e eles deixam de ser pagãos, magos, para se tornarem cristãos. Foram os primeiros convertidos, os primeiros pagãos a serem convertidos por Jesus, os magos do Oriente. E na nossa vida é assim. Quando eu reconheço o poder, a soberania, a graça, a força de Deus, que pode habitar em mim, também não há outra atitude, a não ser a da prostração, o do se ajoelhar, o do se inclinar, o do reverenciar, para que o Senhor me eleve com a sua mão, com a sua força, com o seu braço forte, e me dê a graça da salvação. Depois, a segunda parte do versículo 11. Depois que os reis ajoelharam-se diante de Jesus e o adoraram, olha o que eles fizeram. Abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes. Por que existe cofre? Porque precisa se guardar coisas valiosas, não é assim? Se você tem, por exemplo, na sua casa, joias, valores em espécie, podemos dizer, você não vai deixar em cima da mesa, embaixo do forro. A sua primeira atitude é o quê? Guardar o que é importante, o que é valioso. Às vezes não é dinheiro e nem joia, às vezes é documento, por exemplo, né? Eu fico vendo meu pai lá, ele tem tanto ciúme daqueles documentos dele, então tem que ficar guardado num lugar seguro, porque o que está dentro do cofre é importante, é valioso. O primeiro movimento que a prostração e a adoração causaram na vida dos reis magos foi de abrir os seus cofres, que provavelmente estavam guardados o que era importante e valioso para eles, e eles fizeram qual movimento? Entregaram a Jesus. O Evangelho nos ensina num caminho de despojamento, de entrega, e muito mais do que presente valioso, de algum valor real, podemos dizer assim, monetário, os presentes dos magos, os cofres abertos, simbolizam a sua vida doada a Cristo. O se entregar inteiramente, e se entregando inteiramente, o que é material vai junto. Se vocês lerem depois Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, os cristãos, depois que se convertiam ao cristianismo, formavam uma comunidade, iam viver todos juntos, e o bem material que cada um tinha, colocava a serviço e à disposição, partilhava com a comunidade. Hoje qual é o nosso movimento? É o da posse, é o do apego, é o do acúmulo. E se Jesus se torna uma ameaça para o meu cofre, eu suspeito, eu desconfio dele,
e eu mando o pé na bunda dele. Porque no meu cofre, quem mexe, quem manda sou eu. Aí, minha gente, surge esse tanto de comércio, que tem o nome de igreja, que vai vender um Jesus que enche cofre. Ah, se você vir para esse culto, para essa igreja, você vai virar empresário. Se você vier nessa corrente, nessa fogueira santa, você vai ficar rico. Se você vier aqui e receber esse passe, né, eles que criticam tantos espíritas, vivem dando passe de roupa branca lá na igreja deles também. Você que anda com uma bicicletinha sem freio, vai andar com um carro importado, uma Mercedes-Benz. O movimento do Evangelho é diferente. O movimento do Evangelho é aquele movimento que se abre não só os cofres com as joias preciosas, com aquilo que é materializado de maneira monetária e que tem valor, mas também é uma abertura do coração de uma entrega e de uma doação. O livro, a carta aos Hebreus vai dizer que Deus, na sua condição, assume a nossa pobreza e se faz nós, para que na nossa pobreza Ele pudesse nos enriquecer. Então, se você ainda é apegado ao seu cofre, ninguém tem o poder sobre ele a não ser você. E aqui esse cofre pode ser simbolizado por tantas coisas. Porque muitos dizem assim: ah, padre, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pedra preciosa, eu não tenho posses. Mas você tem o apego das suas galinhas do quintal que não te deixa vir para a igreja. Você tem o cofre, o apego da sua novela. Você tem o cofre do apego dos seus filhos, do seu marido, porque sem você, eles não podem fazer nada. Então, se você sai, nada anda na sua casa. E aí nós poderíamos citar vários exemplos de cofres que nos aprisionam, que nos escravizam e que nos impedem de ajoelhar e adorar o Senhor. O que tinha dentro do cofre dos 3 magos? Ouro, incenso e mirra. Isso daqui, esses 3 elementos, o ouro, o incenso e a mirra, eram situações, eram coisas muito utilizadas pelos povos do Oriente. Se eles eram da Pérsia, eles tinham acesso ao incenso, à mirra, à pedra preciosa, o ouro, e isso era valioso a nível monetário. Mas além do valor monetário, havia também o valor afetivo, que aqui nós chamamos de apego. Graças a Deus, aqui em Senador Canedo não tem ninguém apegado, né? Mas em outros lugares que a gente vai, meu Deus, se quebra um copo, padre, do dia que eu ganhei no dia do meu casamento, a casa cai. Apego, né? E aí a gente poderia abrir o leque aqui e a gente ia ficar o dia todo. Então, tinha um valor monetário, mas tinha também um valor afetivo. E a Sagrada Escritura? É tão rica, é tão maravilhosa nos detalhes, porque os presentes que os reis magos oferecem a Jesus diz respeito à missão de Jesus. Ouro simboliza o poder. Cantamos isso no canto de entrada. O poder e a realeza. Então, o primeiro presente ofertado a Jesus, ouro, metal precioso, mais caro, mais importante, diz respeito ao poder de Deus que domina toda a terra, que domina todos os povos. Não é um poder que se compra, não é um poder que se paga. Jesus não nasceu no palácio de Herodes em Jerusalém. Os magos passaram por lá e não encontraram o menino.
Então o ouro vem simbolizar o poder de Deus, que não entra na dinâmica do nosso mundo, do nosso capitalismo selvagem, que nos reprime, que nos domina e que nos faz refém dele. Porque a minha vida pode ser muito mais orientada pelo meu trabalho, pelo meu salário, pelas coisas que eu compro, do que pela graça de Deus, do que pela vida de oração, do que pela prostração diante da minha adoração ao Senhor. E eu me torno refém do poder deste mundo e não permito com que o poder de Deus haja em mim. Primeiro presente, o ouro, o poder. O incenso, a realeza de Deus. Vocês estão participando da missa. Nas festas e solenidades, a igreja sempre usa o incenso, que é aquela fumaça perfumada. Para o povo de Israel, o incenso queimado, que se torna a fumaça com cheiro, era a maneira deles agradecerem a Deus por uma graça alcançada. Porque de acordo com a mentalidade hebraica, a fumaça perfumada sobe até o céu, Deus sente o cheiro da fumaça perfumada e recebe o louvor, a gratidão, a oração, a adoração do seu povo. Porque Ele é rei, a realeza de Deus. E depois, quando foram estruturados os poderes temporais com as figuras dos reis, nas solenidades, quando o rei estava sentado no seu trono, aqueles que serviam o rei, vinha com uma fumaça perfumada do incenso e fazia o quê? Soprava, incensando a realeza de quem? Do rei. E hoje os magos ofertaram o incenso para nos apontar a realeza de Jesus, que não receberá como recompensa um trono de ouro e uma coroa de diamantes, mas o trono de Deus será a cruz, e a sua coroa será uma coroa de espinhos. O incenso, a realeza de Deus. E a realeza de Deus se manifesta onde? Numa cruz, do derramamento de sangue para te salvar do seu pecado. Por fim, a mirra. Naquela época não tinha funerária que faz a preparação do corpo para o velório, como hoje nós temos a possibilidade. Então nós sabemos que depois que a pessoa morre, as primeiras horas da tendência do corpo já é a decomposição. E na decomposição, o cadáver exala mau cheiro, um odor péssimo. Então, a mirra era uma erva muito forte. Quando a pessoa morria, antes de começar o velório, se passava esta erva no cadáver do defunto. Porque como o cheiro da erva era muito forte, da mirra era muito forte, a partir do momento que o corpo entrava no processo de putrefação, não é? E começava a exalar o mau odor, o que a mirra fazia? Como o cheiro dela era mais forte do que o mau cheiro do odor do corpo sendo decomposto, ela substituía, ou ela retirava o cheiro, o mau cheiro. E por que eles deram mirra para Jesus? Porque para cumprir a missão de salvar a humanidade do seu pecado, Jesus iria passar pela cruz, e passando pela cruz, o que ia acontecer com ele? Ele iria morrer. Então, a mirra que as mulheres vão levar, Maria Madalena e as outras Marias, vão levar para passar no corpo de Jesus, e quando chega lá, o que elas encontram? O sepulcro está vazio, porque Jesus não estava mais lá, ele tinha ressuscitado. Então, já no nascimento, na adoração dos magos, do ouro, do incenso e da mirra, nós encontramos os elementos da missão última de Jesus, a sua salvação.
E agora, para nós encerrarmos, olha lá o versículo 12, como termina o Evangelho. Vamos ler juntos esse último versículo? Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Seguindo outro caminho. Eu disse no início da pregação, os magos do Oriente abrem um novo caminho para nós, uma nova peregrinação, que é a peregrinação daqueles que querem encontrar a Cristo e daqueles que querem adorar a Cristo. E tendo esta atitude de caminhar ao encontro de Cristo e de se prostrar na presença dele para adorá-lo, o que ele faz? Ele entra na vida daqueles que caminham e que adoram, ele faz uma obra nova da realeza, do poder de Deus, e prepara-nos também para a nossa morte. Ouro, poder, incenso, realeza, a mirra, a morte. O caminho do cristão que faz o itinerário até Cristo é o caminho de desfrutar do poder de Deus na sua vida, que te levanta, que te fortalece, que te sustenta, que te ama, que te consola. A realeza de Deus que faz da sua vida um dom doado, entregue a Deus e aos irmãos, de abrir os cofres, de ofertar o que você tem de mais precioso, que não é o seu anel, que não é o seu salário, que não é o seu dinheiro, que não é a sua posse material, mas que é o seu coração. A realeza, o incenso, que sobe a sua vida como um dom, uma oblação de louvor ao Senhor, que sobe como a fumaça perfumada até o céu. E a mirra, a graça de morrer com Cristo, porque quem morre com Cristo também ressuscita com Cristo, porque é muito triste, minha gente, morrer sem Cristo. E a partir do momento que eu faço esse caminho do ouro, do incenso e da mirra, a obra de Jesus em mim muda a minha vida, mudando a minha vida, muda o meu caminho. Por isso que o anjo avisou em sonho aos magos que se tornaram cristãos, e eles voltaram para a sua terra, seguindo um outro caminho, que não era o caminho de Herodes, que não era o caminho da desconfiança, que não era o caminho do risco, o caminho do poder, de achar que Jesus poderia tomar o meu lugar ou me dar algum tipo de prejuízo. Eles não voltaram pelo caminho de Herodes, porque o caminho de Herodes diz respeito ao caminho do nosso mundo, das forças temporais, desta ideologia que nos doutrina, dizendo que eu vou ser só feliz quando eu compro, que eu vou ser só feliz quando eu tiver isso, aquilo. E os magos não quiseram caminhar mais por esse caminho, porque eles conheceram um outro caminho, que é Jesus. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E os magos fizeram esta experiência de uma intimidade com Cristo, que mudou a sua vida, e mudando a sua vida, mudou o seu caminho, porque o seu caminho se tornou Cristo. Então hoje eu quero dizer a vocês, não tenham medo de se arriscar nesta aventura dos magos, do encontro com Cristo. Não permita com que o seu orgulho, a sua vaidade, o seu temperamento difícil te impeça de ajoelhar diante de Jesus para adorá-lo. Não deixe com que os sonhos e as ilusões que permeiam o seu pensamento sejam mais fortes dentro de você, colocando Jesus como risco ou como prejuízo na sua vida. Mas abra o cofre do seu coração, oferte todos os seus tesouros a Cristo, porque é nesta atitude que você vai receber a libertação dos filhos de Deus, que te fará um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora.
porque nós passamos pelo poder, pela realeza de Cristo, mas nós também passamos pela morte de Cristo. E um dia todos nós iremos morrer, e no seu caixão não vai ter espaço para o seu cofre, para aquilo que você guardou a vida inteira debaixo do colchão. Vai ficar para os outros gastarem, ou para os outros brigarem. Lembre disso. O cofre que se torna o centro da sua vida, você não vai levar, ou vai se tornar briga e confusão dentro da sua casa, ou vai se tornar teta fácil para marmanjão mamar sem ter que ter responsabilidade na vida. Não edifica. Então hoje, faça esse exercício. Abra o seu cofre a Cristo, oferece a Ele o que você tem. E peça essa graça da experiência profunda, da prostração e da adoração, que vai mudar o seu caminho, que vai mudar a sua vida. Vamos pedir isso? Vocês querem? Quer não? Então nós vamos terminar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir essa graça. Apresente agora na sua oração quais são as suas desconfianças que você tem de Deus, seus questionamentos diante das situações que você passa e que você não entende, os prejuízos que você pensa que Ele vai te dar, e logo você não se abre aquilo que Ele pode fazer em você. Então fala para Jesus: Senhor, me ajude, me guie até o Senhor, porque eu também quero me ajoelhar na Tua presença, porque eu quero Te adorar, Senhor. E a minha prostração, a minha adoração terá como consequência abrir o cofre da minha vida, o cofre do meu coração, que eu tranco, Jesus, com 7 chaves, para que ninguém tenha acesso, nem o Senhor. E hoje, Jesus, eu quero Te pedir o Teu poder na minha vida, que o meu ouro, Senhor, seja o Teu poder. Hoje, Senhor, eu quero que a Tua realeza me alcance. Eu quero que a fumaça perfumada seja como a minha vida doada e que se eleva até o céu, porque o Teu poder me leva a esta experiência de doar a minha vida por amor a Deus e por amor ao próximo. O meu incenso, Jesus, que eu quero Te ofertar. Tem também, Jesus, a minha mirra, que simboliza a minha dor, o meu choro, o meu sofrimento, a minha morte interior. Mas eu sei, Jesus, que todo aquele que morre contigo ressuscita contigo. Então me prepara, Jesus, para a hora da minha morte também. Tira todo o medo que eu tenho da morte. Que esta mirra, Jesus, me ajude a entender os momentos de mortes do meu cotidiano. Quando eu perco uma pessoa querida, quando eu passo por uma doença, quando eu tenho um sofrimento na minha casa, com meu filho, com meu marido, com a minha esposa. A minha mirra, Jesus, que eu quero Te ofertar, para que assim, Jesus, o Senhor mude o meu caminho, o Senhor mude a minha história, porque os magos voltaram por outro caminho, e eu quero, Jesus, neste ano de 2019, andar por um outro caminho, que é o Senhor, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Em espírito, em verdade, Te adoramos.
adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.